Hoje eu quero falar com você sobre um assunto de extrema importância que vai mudar a sua vida. Vem comigo! Olá, meu nome é Claudemir Pontes, tudo bem com você? Como eu sempre digo nos meus vídeos, aquele que está em Cristo, aquele que busca a força em Deus, sempre vai estar bem, enfrentando suas lutas, seus dilemas, resolvendo seus problemas, mas sempre vai estar bem. Tá bem? Então eu quero assim com você hoje compartilhar um assunto de extrema importância. Eu digo com clareza mesmo e com convicção que este assunto pode mudar a sua vida. O assunto é perdão, tá bem? Então como que nós entendemos o perdão ou como que a Bíblia trata o perdão, tá bem? No Velho Testamento, a palavra perdão leva a pensar em expiação, que nada mais é do que elevar, tá bem? Então, tirar o peso. Então, nos leva a entender que no Velho Testamento, o perdão significa elevar o peso de sobre os ombros do pecador. Esse tipo de perdão que menciona a Bíblia, somente Deus pode trazer e dar. Somente Deus pode proporcionar. É o perdão de Deus, o perdão que tira o pecado ou tira o peso dos ombros da pessoa. Quando a pessoa recebe esse perdão, ela sente automaticamente o alívio, tá bem? Então é a expiação. Se você for com certeza, na história bíblica você vai entender que Deus exigia o derramamento de sangue para o perdão do pecado. Então, nós vamos entender no Novo Testamento, logo em seguida, que Jesus vem cumprir esta exigência de Deus para que Deus perdoe. Então, a exigência de Deus é cumprida na pessoa de Jesus Cristo, que derrama o sangue. Então, Deus perdoa a pessoa que recebe Jesus Cristo. E esse perdão, então, tira de sobre os ombros o peso do pecado. Aquela pessoa já não é mais considerada culpada. Então, esse sentido é muito claro desde o começo da história, desde o começo do plano de Deus. Desde o começo, quando Deus estabelece o plano da salvação, Ele estabelece isso, tá bem? Então nós vamos ver em todo o Velho Testamento Deus exigindo o derramamento de sangue e depois em seguida aquele que cumpria o derramamento de sangue recebe o perdão de Deus. Então, como falamos, nesse sentido, a palavra perdão ou o perdão, ele só pode ser concedido por Deus. Agora, quando Deus concede o perdão, nós entendemos que a pessoa que recebe esse perdão, ela tem que receber com alegria e com muita gratidão, tá bem? Por quê? Porque o pecado todo, grava isto, todo pecado merece castigo. Então, quando Deus vem com o perdão, agora sim você vai entender, o perdão é graça, e é uma graça incomparável, uma graça maravilhosa. Se você for entender graça, qualquer dia vamos fazer um vídeo sobre graça, você vai entender que é um favor que nós não merecemos. Então o perdão faz parte desta graça. O homem não merece, mas Deus vem e proporciona o perdão, porque o homem pecou contra Deus, cometeu um erro, cometeu uma falta. Então agora Deus perdoa. Sim, tem um plano, o homem tem que passar por um processo. Qual processo é esse? Arrependimento, mudança de mente. Vai lá no nosso vídeo. Aqui no nosso canal, o vídeo As Duas Exigências, você vai entender claramente quais são as duas exigências que Deus faz para o homem, tá bem? Mas falando aqui, arrependimento é uma delas, e arrependimento é necessário para que o cidadão receba o perdão concedido por Deus. Então aqui existe realmente um processo que nós precisamos passar, né? Arrependimento é necessário. Então nós aprendemos que arrependimento é mudança de mente. O homem só vai receber o perdão se realmente tiver uma mudança
na sua mente e uma mudança na sua atitude com respeito àquilo que foi ofendido, aquilo que foi causado, aquele pecado. Então, quando o homem reconhece que está errado, ele se arrepende, ele muda a sua forma de pensar, ele se arrepende, ele muda a sua forma de agir. Então, Deus vem com o perdão. E aí, então, nós entramos no Novo Testamento e o sentido do perdão é o mesmo, porque Jesus vem e ele na cruz vai cumprir a exigência de Deus, e aquele que entende o sacrifício e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador tem o processo também de se arrepender dos seus pecados e aí recebe o perdão de Deus. No Salmo 130, verso 4, o salmista diz assim: contigo, ó Senhor, está o perdão, para que te temam. Então nós entendemos aqui, queridos, que o perdão só é concedido por Deus. E também esse perdão recebido pelo homem, o homem tendo noção que só o Deus proporciona o perdão, ele respeita esse Deus. Ele respeita as suas regras, as suas orientações. Então veja só, quando nós temos a ciência de que somente Deus traz o perdão dos nossos pecados, nós respeitamos as diretrizes, a direção que Deus estabelece. Então, suas leis, então trazendo para os nossos dias a sua palavra, aquele que cumpre a palavra de Deus, ele está dizendo para o Senhor: eu estou arrependido, estou reconhecendo que só o Senhor pode me proporcionar o tirar o peso dos meus ombros, o tirar o peso do pecado. Então perguntamos: quem deve respeitar essas regras ou andar na lei de Deus? Quem precisa desse perdão de Deus? O salmista Davi, o Salmo 143, verso 2, ele diz o seguinte: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista, Senhor, não há um justo, nenhum sobrevivente, nenhum vivente. Então, queridos, aos olhos de Deus, todos os homens precisam passar pelo arrependimento e receber esse perdão para se aproximar de Deus. E é o perdão concedido por Deus que realmente salva, que tira o peso de sobre os ombros do homem. Todos os homens, não existe alguém na face da terra que não precisa entender esta verdade. E o poder do perdão é que faz isso. Somente o perdão concedido por Deus promove este alívio para o homem. No Velho Testamento, nos vocábulos originais em hebraico, você vai encontrar dois vocábulos, dois verbos, tá bem? O primeiro, nassá, que significa elevar, como acabamos de explicar, nassá, que é um verbo que representa o perdão aqui, significa elevar. Elevar dos ombros e lançar para longe o pecado do homem. E também encontramos kafar, que significa cobrir. Cobrir o quê? Cobrir a iniquidade, cobrir a maldade, cobrir o erro, cobrir a mancha. Então, o perdão de Deus é promovido para o homem, para que Deus, o próprio Deus, não veja as suas transgressões, não veja aquilo que você produziu ou promoveu. Aquilo que nós fizemos de errado, o Senhor promove o perdão, Ele promove isso, Ele faz com que o seu perdão cubra todas as suas transgressões e Ele não veja mais, Ele olhe para você e olhe como você, uma pessoa sem transgressão, porque o perdão cedido por Ele cobriu toda a transgressão. Então, são esses os significados aqui no Velho Testamento, tá bem? Agora você me pergunta, mas todo pecado Deus perdoa? Olha, você vai ver registrado no Velho Testamento que em Deuteronômio 29, a partir do verso 14, você vai verificar que ali menciona que tem alguns pecados que Deus não quer perdoar.
Você diz assim, não quer, exatamente. Lá em Deuteronômio 29, a partir do verso 14, você vai ver que aquele que já conhece a Deus como Deus único e deixa os seus caminhos e volta para a idolatria, ou então adorar outros deuses, deuses de pedra, deuses de barro, deuses de madeira, Deus não perdoa, Deus não quer perdoar, porque é inadmissível na mente de Deus, no coração de Deus, alguém que conheça o Deus verdadeiro, o próprio Deus, tenha experiência com Ele, volte para adorar deuses falsos, deuses que não fazem nada, não são nada para Ele. A própria palavra do Senhor diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Tá? Então isso está registrado em Deuteronômio 29, que Deus não vai querer perdoar. E, inclusive a mão de Deus é mais pesada ainda quando ele diz, o próprio Deus não vai querer perdoar, e inclusive vai exterminá-lo da face da terra, porque realmente Deus não quer a sua criação, o homem que ele criou para andar com ele, em relacionamento com ele, que esse homem se volte contra ele e ignore a sua soberania. Por isso que isto é um pecado horrível, o pecado da idolatria. O pecado da idolatria afasta o homem completamente de Deus. E agora vamos falar um pouco mais sobre o Novo Testamento, que com certeza você vai ver nos Evangelhos que o próprio Jesus veio cumprir aquela exigência de Deus para que Deus lance ou conceda o seu perdão aos homens. Jesus é que paga a conta, Jesus é que vai na cruz e derrama o seu sangue, como também já explicamos muito sobre isso nos nossos vídeos, tá bem? Então você vai assistir lá, aqui no nosso canal, você vai assistir Nascer de Novo. O que é isso? Você vai ver essa explicação. Como posso ter a certeza que sou salvo? Você vai ver essa explicação também. Então está muito claro para nós. Jesus veio na cruz, derramou seu sangue como exigência de Deus. Eu preciso entender esse sacrifício, você precisa entender esse sacrifício. Precisamos nos arrepender, mudar a nossa mente, mudar a forma de pensar para que as nossas atitudes mudem. Então é necessário sim arrependimento para que você receba o perdão de Deus. Mas o Novo Testamento começa a colocar o perdão também de uma outra forma. O Novo Testamento em todo ele coloca, a partir do próprio Jesus, ele começa a colocar que aqueles que são perdoados por Deus também têm que perdoar aqueles que estão ao redor, aqueles que estão no seu convívio, as pessoas que te caluniam, as pessoas que te machucam, as pessoas que falam contra você, aqueles que falharam com você, aqueles que falharam com a sua família, aqueles que pisaram na bola, literalmente, né? E nós entendemos, queridos, que hoje existe uma dificuldade muito grande de perdoar. Por quê? Porque as pessoas estão muito machucadas dentro deles. Mas nós não queremos falar aqui nesse vídeo que você vai abençoar as pessoas com o seu perdão. Não, você vai ter a bênção para você mesmo, liberando perdão. E é isso que eu quero colocar para você hoje. Olha, temos alguns vocábulos no original grego, no Novo Testamento, e eu quero colocar para você esses vocábulos para você entender bem qual é a ordem de Deus e como você deve agir a partir de agora, tá bem? O primeiro vocábulo, o primeiro verbo grego que eu quero colocar para você é charizomai, que significa tratar com graciosidade. Você tratar com misericórdia. Esse é o primeiro vocábulo que o Novo Testamento trata como perdão. Então, quando você resolve perdoar alguém, é porque você está tendo misericórdia, porque você está tratando aquela pessoa com graciosidade, com bondade, tá bem? Então, você está entendendo que precisa fazer isso? Não, você não está entendendo tudo que a pessoa fez
ou porque ela te machucou, ou porque ela te ofendeu. Nada disso. Você está entendendo que é uma ordem de Deus e é que é você que precisa liberar o perdão. O outro vocábulo grego você vai encontrar no original, que é o aphiemi, que significa deixar ir embora, soltar, liberar. Significa que quando você libera o perdão para alguém, você está se desamarrando de alguém, você está deixando a pessoa ir viver a sua vida, você está liberando a pessoa. Então entenda bem, que deixa muito claro isso, que Deus quer dizer para mim, para você, que quando nós não perdoamos, nós ficamos presos e a pessoa fica presa com você. Porque existe um sentimento ruim quando nós não perdoamos. E o poder do perdão é libertação. O poder do perdão é liberação. Você vai liberar a pessoa. Você vai deixar a pessoa viver a vida. A Bíblia, em um momento, vai dizer para você conviver com a pessoa. Não, a pessoa está falando, a Bíblia está instruindo para você liberar a pessoa. É esse o vocábulo, tá bem? Por isso que o próprio Jesus fala, perdoai e será perdoado. Você libera a pessoa e você também tem o seu perdão, tem a sua liberação, o seu perdão. Por que Jesus diz isso? Porque não perdoar também é pecado. Porque Jesus está dando esta ordem e o próprio Deus dá esta ordem através da carta de Paulo, por exemplo, em Colossenses 3:13, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. E se alguém tem alguma coisa contra outrem, perdoai-vos mutuamente. E ele diz assim, como Deus, Cristo vos perdoou, perdoai também vós. Então Paulo está dando essa orientação porque o Senhor Deus coloca no coração de Paulo para que isso esteja para o povo de Deus. Então você tem que entender, isso não é uma questão de estou sentindo ou não sentindo que devo perdoar. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. É por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, Jesus dizendo assim, perdoai e sereis perdoados. Por quê? Porque a falta de perdão é um pecado. Você está pecando contra Deus, porque o Senhor está mandando perdoar. Então, o que acontece quando eu perdoo? Qual é o poder do perdão? O poder do perdão. O perdão liberta. O perdão tira o peso do pecado, tira o peso de sobre os ombros. Esse é o poder do perdão. Então, no Velho Testamento nós vemos Deus perdoando o homem. No começo do Novo Testamento a gente vê Deus liberando perdão e providenciando o perdão através da cruz de Cristo. Mas também nós vemos aí um ensinamento para o povo de Deus de como deve se viver. E agora, aqueles que são perdoados por Deus de hoje, nós entendemos que somos perdoados por Deus, entendemos o arrependimento, somos novas pessoas, como Paulo fala, nova criatura somos. Então, agora como nova criatura, nós estamos agora com uma ordem sobre nós, que é perdoe também. Então, libere perdão. Para quê? Para que as pessoas sejam liberadas e para que você viva bem, para que você esteja bem. Mas por que eu vou estar bem? Paulo fala aos Romanos. Aquele que vai fazer e prestar um culto agradável a Deus, aquele que está mudando a sua mente, está agindo conforme a palavra, esse vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por que nós devemos perdoar? Obedecer a Deus para viver a melhor vontade de Deus, aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então, quando eu resolvo perdoar alguém, eu não estou pensando na pessoa, eu estou pensando em mim mesmo. Por quê? Porque eu estou agradando a Deus e recebendo o melhor de Deus.
É lógico, eu estou pensando em agradar a Deus, eu penso em Deus primeiro e recebo a bênção de Deus. Esse é o poder do perdão. Perdão é algo incrível, como o próprio Deus nos revela, que é uma graça incomparável, admirável. É um favor que a pessoa recebe, aquele que está sendo perdoado. Porque o erro merece castigo, mas alguém que libera perdão, ele está sendo gracioso, ele está sendo benevolente. E é por isso que nós agradamos a Deus quando nós perdoamos, liberamos perdão, simplesmente liberamos perdão. Toda mágoa sai, todo rancor sai, porque o Senhor nos dá essa liberação. O poder do perdão é esse. Vou viver melhor, vou viver a minha vida com Deus, realizar os meus sonhos, correr atrás dos meus projetos, viver melhor o meu dia, viver melhor a minha semana. Essa palavra é importante e transformadora porque tem muitas pessoas que estão vivendo escravizadas de uma raiva, de um rancor, né? Escravizadas de um sentimento ruim. Então acabam vivendo dias ruins, tristes, dias que são escuros, dias que são cheios de nuvens, nublados, cheios de incerteza. Por quê? Porque não liberaram perdão. Se você hoje está entendendo esta palavra, o poder do perdão é este: liberar você, tirar o peso. Então coloca no teu coração agora, não apenas o desejo, mas a decisão de agradar a Deus, liberando perdão, perdoando aquele que te ofendeu, perdoando aquele que te machucou. É lógico que nós precisamos ver mudança de vida, ver arrependimento, sim. Mas tudo isso é a pessoa com Deus, é você agora que precisa entender que se você precisa liberar perdão, perdoar alguém, faça isso, porque vai ser o melhor para a sua vida, vai ser o melhor para a sua casa, vai ser melhor para todos os seus dias. Você vai viver dias melhores, vivendo a melhor, a perfeita, a agradável vontade de Deus na sua vida. Eu quero deixar esta palavra com você, abençoar você. Eu quero desejar que o amor de Deus Pai inunde o seu ser, a graça de Jesus Cristo venha sobre você de uma maneira muito forte. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo fale com você constantemente. Em nome de Jesus. Um grande abraço, muito obrigado.